Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos falar então sobre as regras de integração, ok? Pois muito bem, então você viu que quando você deriva, né, um polinômio elevado lá a um expoente n, que esse expoente então ele cai, né, e aí você vai ter, no caso aí, ele elevado a n menos 1. Como a integração é o oposto da derivação, o que vai acontecer agora? O contrário, ou seja, se você tem então uma função elevada a um expoente n, ao invés de diminuir, agora você vai aumentar em uma unidade o grau. Vai passar de ser n para n mais 1. E ao invés de multiplicar, no caso então agora você vai dividir por esse novo grau aumentado de uma unidade. Ok? Evidentemente que estamos falando, né, de expoentes diferentes de menos 1, para que no caso não zerar. Muito bem. Então vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro exemplo então, você tem a função 3x mais 7 elevado ao expoente 15. E aí aqui do lado aparece 3 vezes dx. O que é isso? Pois muito bem. Então a gente tem 3x mais 7 como sendo aí a nossa função u. Aqui ela, né? Então, no caso aí, teríamos u elevado a 15. Pois muito bem, só que quem seria a derivada dessa função u? Quem seria a du? A derivada de u, né? A derivada então de 3x mais 7 seria nada mais nada menos que 3, não é verdade? Tá ele aqui, ó. Então, no caso, isso aqui, ó, 3dx está fazendo então o papel da derivada dessa função u, está fazendo o papel de du aqui na nossa formulinha de integração. Por isso, então, eu tenho aqui uma integral que eu posso resolver de maneira imediata. Nesse caso, então, vai ficar, teremos, né, 3x mais 7, que é o u, né, da formulinha, elevado, então, a n mais 1, ou seja, esse aqui está elevado a 15, passa a estar elevado a 16. E isso, então, dividido também por n mais 1, 16. E aí, então, somado mais a constante de integração, ok? Pois muito bem. Mas e se não aparecesse, né, esse 3 aqui no decorrer da história? Como é que a gente então resolveria? É simples, extremamente simples. Nesse caso, então, você completaria, né, esse 3, que seria da derivação de 3x mais 7, com ele aqui, ó, colocando ele aqui do lado de dx. E aí sim, aí nós teríamos u e du. Só que quando você faz isso, evidentemente, você vai ter que compensar de outro modo. De que modo? Se você colocou então 3 multiplicando, você coloca então o 3 no outro lado dividindo. Então nesse caso aqui nós faríamos isso. Colocaremos então o 3 aqui para fechar, né, em du da função u. E no caso aí, o 1/3 então, né, vezes 3, equilibra as coisas. E agora sim, agora no caso teremos, né, a integral como sendo 1/3 vezes 3x mais 7 sobre 16, né, 3x mais 7 também elevado aí a 16 mais a constante de integração, ok? Faz sentido? Pois muito bem. Então, no caso, ele pede para a gente resolver esse tipo de integral. Então, veja que eu posso dividir, no caso, essa integral em duas, né? Como assim, né? No caso, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Isso seria, então, uma integral. E a outra, no caso aí, né, a outra fração parcial, como sendo o inverso de x ao quadrado, ok? Então, dividindo nessas duas frações parciais, nós teríamos então o trabalho de calcular as duas, né? Repetindo. Então, nós teríamos aqui x ao cubo dividido por x ao quadrado dx e mais a integração aqui, né, de 1 sobre x ao quadrado dx, tá ok? X ao cubo sobre x ao quadrado seria o próprio x. Então isso aí ficaria a integral de x dx. E no caso o inverso de x ao quadrado?
nada mais, nada menos que x elevado a menos 2. Então, sem deixar para depois, x a menos 2 dx. Essas duas integrais são imediatas e se enquadram nessa situação aqui, correto? Então, quando você for calcular a integral de x, o que vai acontecer? O expoente aumenta em uma unidade, vai ficar então x ao quadrado sobre 2. E no caso aqui o x elevado a menos 2, o que vai acontecer, né? Esse menos 2 vai somar com o 1, aí vai ficar então x elevado a menos 1 sobre o novo expoente, menos 1. E aí, sem problema nenhum, mais a constante de integração, né? Isso aí então seria x2 sobre 2 menos, né, o x elevado a menos 1, que é o inverso de x, e aí mais c. Isso então vai ser, no caso aí, a opção correta seria a letra C, ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver então, no caso aí, uma segunda regra de integração. Nós teríamos então aquela função e elevado a u, que você viu que a derivada dá ela mesma. Então, se fazer o inverso, a integração, também vai acontecer o mesmo. Que e elevado a u, a integral vai ser o próprio e elevado a u mais a constante de integração, ok? Então vamos lá, exemplos. Então no caso aqui nós teríamos e elevado a x ao cubo, sendo que x ao cubo é uma função u. E quando você deriva x ao cubo, qual é a derivada? Exatamente isso aqui, né? 3x ao quadrado. Então, esse expoente aqui, né, fazendo o papel de função u, e no caso aqui, 3x ao quadrado dx sendo a derivada de u, du. Então, nesse caso, essa integral ela é imediata. Portanto, nos daria quem? Exato, a própria função é elevado a u, no caso aqui é elevado a x ao cubo, mais a constante de integração. Ok? Tá, mas e quando não tiver, né? Agora a gente viu que a gente pode completar as lacunas. Por exemplo aqui, é elevado a 2x. A função u então seria 2x. Então nesse caso, né, quando fizesse du então teria que ser 2, né, dx. Tá faltando 2 aqui. Então o que a gente viu? O que a gente pode fazer? Podemos então completar, né, esse 2 aqui dentro e colocar o meio aqui do lado de fora. E aí sim, aí vai ficar, no caso, uma integral imediata de e elevado a u com du do lado. Ou seja, nesse caso então, vamos ter metade de e elevado a 2x mais a constante de integração. Tá ok? Pois muito bem, questão de prova anterior da EFON de 2015, pergunta qual seria o valor dessa integral. Ah, agora você já viu, né? Sendo então e elevado a x ao quadrado sendo então a nossa função u. No caso então temos que obter du, no caso a derivada de x ao quadrado como sendo quem? 2x, não é isso? Pois é, aqui só apareceu o x, então temos que completar, sem deixar para depois, multiplicamos x por 2. E aí do lado de fora, para compensar, multiplicamos então por meio. Aí ela passou a ser uma integral imediata. É elevado a u e 2x como sendo du, tá ok? Então nesse caso aí vai ficar meio vezes a função é elevado a u, no caso é elevado a x ao quadrado, mais a constante de integração. Isso então vai ser quem? No caso aí a letra C, sendo aí a nossa opção correta. Ok? Muito bem, então, funções trigonométricas, no caso aqui seno de u, né? Você viu que a derivada de cosseno é menos seno. Então aqui é o contrário, no caso a integral de seno vai ser menos cosseno e vice-versa. Você viu que quando você deriva seno, a derivada é cosseno. Então a integração, como sendo o contrário, a integração de cosseno vai ser o próprio seno, ok? Exemplos. No caso então nós teremos seno de 7x
No caso aí, 7x então seria a nossa função u. E aí então a derivada de 7x, como sendo 7, seria a derivada de u du. Então aqui nós temos uma integral imediata, portanto, o valor aqui como sendo igual a menos cosseno de 7x mais a constante de integração. Perfeito? Pois muito bem, e se aparecesse seno de 5x somente? Pois é, porque aqui no caso, a função u, no caso aí seria 5x, mas está faltando du, ou seja, está faltando o 5. Então a gente completa, né, esse 5, e aí sim ficamos com du, né? E agora, para compensar esse 5, multiplicamos por 1/5 aqui do lado de fora, ok? Então nesse caso passou a ser uma integral imediata, e aí então nós teremos 1/5 de quem? 1/5 então de menos cosseno de 5x, e isso mais a constante de integração, né? Ou menos cosseno de x, menos cosseno de 5x sobre 5, mais a constante c, ok? Muito bem, mas e se aparece dessa outra forma aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, um seno elevado à quinta. Pois é, aí nesse caso, então, ele está considerando agora, né, o seno como uma função u. E essa função u elevada a um expoente n. Então isso aqui vai me remeter àquela primeira regra de integração, tá certo? Até porque a derivada de seno, se eu considero, né, seno como minha função u elevado à quinta, no caso então a derivada de seno vai ser quem? Cosseno. Então isso aqui passa a ser u elevado à quinta du. Remete então a essa primeira regra. Ou seja, na verdade então aqui o que vai acontecer? A gente vai ficar com u elevado à sexta sobre 6 mais a constante c de integração. Quem é u mesmo? No caso aqui é seno de x. Então ficaria o seno de x elevado à sexta sobre 6 e mais a constante c de integração. Deu para entender? Sim, porque aqui no caso ele parte de uma base, né, elevada a um expoente n. Então aqui no caso vai se enquadrar naquela primeira regra de derivação. Pois muito bem, falou então, né, de função trigonométrica, mais uma questãozinha aí de prova anterior da EFON. Agora ele quer o valor dessa integral de seno de x vezes cosseno de x dx. Pois muito bem, quando você olha então para isso, e aí você olha para as alternativas, começa então a surgir uma ideia. Espera aí, ele está falando em algumas das alternativas sobre arco dobro. E você, que é conhecedor de trigonometria, das fórmulas trigonométricas, deve se lembrar então do seno do arco dobro. Sim, no caso, para você ter o seno do arco dobro, o que você faz, né? Você pega seno x, cosseno x, e isso então você multiplicaria por quem? Por 2, né? Isso aqui então seria uma formulinha do seno do arco dobro. Ou seja, isso aqui então vai nos levar, no caso aqui, né, a formulinha trigonométrica de seno de 2x, ok? Pois muito bem, isso aqui então sendo seno de 2x, só que a gente acrescentou esse 2 aqui, né? Ele não veio assim junto com a questão. Então nesse caso a gente compensa multiplicando por meio do lado de fora. Ok, então teremos esse meio aqui, né, do lado de fora. Só que aparece aqui então seno de 2x, né? 2x então sendo aqui a minha função u. E conforme a gente viu nos exemplos anteriores, quando você faz a derivada de u du, no caso aqui de seno de 2x, derivada de 2x vai ser 2. Então, sem deixar para depois, a gente completa aqui para se tornar du com 2 e novamente multiplica aí por meio para compensar esse 2 multiplicando com 2 dividindo, ok?
E aí, finalmente, nós teremos, no caso, então, meio vezes meio, 1/4. A derivada do seno como seno menos cosseno, e aí, então vai ficar menos o cosseno de 2x mais a constante de integração. Que aí a gente multiplicando isso, né, por menos 1, né, 1/4, vai ficar menos 1/4 vezes o cosseno de 2x mais c. Isso então vai ser a letra B, a nossa opção correta. Valeu, gente amiga, grande abraço e até a próxima.